O Neymar não vai jogar a Copa do Mundo e a culpa é unicamente e exclusivamente dele mesmo. Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo. Aquele estilo de vídeo onde tem zero edição, eu só venho aqui bater papo com vocês, fazer análise, falar sobre a minha opinião, expor a minha opinião para vocês e conversar para que vocês comentem, eu entenda a opinião de vocês também. Mas basicamente, nesse vídeo, eu quero falar sobre Neymar Júnior, um cara que eu sou muito fã, que eu como um cara que gosta de futebol, me encantei com diversas partidas dele, mas hoje não tô aqui só para passar a mão na cabeça, tô para dar a minha opinião sobre o que está acontecendo, polêmica, Neymar vai para a Copa do Mundo, Neymar merece ir para a Copa do Mundo, Neymar não vai para a Copa do Mundo, e também correlacionar isso, o que isso tem a ver com negócios, principalmente para quem empreende aqui neste país, para quem empreende no Brasil. Mas basicamente, gente, eu comecei o vídeo com esse gancho para chamar a atenção, mas é basicamente isso, né? O Neymar, ele não vai para a Copa do Mundo por culpa única e exclusiva dele. A culpa não é do Ancelotti, a culpa é do Neymar, em caso de que realmente ele não vá. Eu realmente acho que ele não vai para a Copa. Por quê? O brasileiro, ele tem a memória muito longa. Falam que o brasileiro tem memória curta, mas não, o brasileiro ele tem memória muito longa. E o brasileiro ele tem um senso de gratidão muito grande, principalmente quando o assunto é futebol. Na nossa cultura, a gente julga menos por resultado e julga mais por gratidão do que já foi feito. E a gente tem aquela esperança maluca que o brasileiro tem de que as coisas vão dar certo no final. Já o europeu ele é diferente, o europeu ele é mais frio, ele julga resultado. E na minha opinião, talvez esse seja o modo mais certo de se julgar, principalmente em negócios e em esporte de alto rendimento, né? O Ancelotti é europeu. Diante dele, ele tem uma situação que é jogadores que estão atuando em alto nível e estão rendendo, mas com pouco nome, pouca relevância em comparação ao Neymar. E ele tem um Neymar, que é um cara que tem uma relevância gigantesca no mundo, que já fez coisas maravilhosas, que é um cracaço de bola, mas que no momento está apagado, está sem conseguir jogar. E eu não tô falando que o Neymar tá sem conseguir jogar há meses, o Neymar tá sem conseguir jogar há anos. Fazem mais de 2 anos que o Neymar não tem uma sequência de jogos, que ele não impacta, ou que ele não emplaca uma sequência de jogos, faz bons jogos e ajuda os times a vencerem e tudo mais. É uma partida boa, 3 sem jogar, e joga mal mais 2, fica mais 3 sem jogar. E veja bem, não tô sendo um crítico para falar mal do Neymar aqui, porque eu sou muito fã dele, é só uma análise mesmo de time. E qual que é o ponto? Nós brasileiros, nós olhamos para o passado do Neymar e a gente tem a esperança de que ele vai, do nada, voltar a jogar bem, voltar a ser o Neymar que ele era antes, que encantava o mundo, que ia para cima, que fazia gols. Mas a verdade é que aquilo já ficou no passado. Hoje, nada demonstra, não estou dizendo que não pode acontecer, mas nada demonstra que o Neymar vai conseguir dar essa volta por cima absurda. Nós brasileiros, nós vemos e nós acreditamos que o Neymar pode conseguir, porque nós temos esse senso de ter esperança, a esperança é a última que morre, vamos pra cima. Porém, o Ancelotti europeu, ele olha e ele fala o seguinte, cara, eu tenho jogadores que estão gerando resultado e eu tenho um jogador que já gerou muito resultado, mas hoje não gera mais. Futebol, gente, qualquer esporte de alto rendimento não é ciência exata, porém é momento. Ou seja, na cabeça do Ancelotti não tem sentido algum levar o Neymar, que está num momento péssimo, que não consegue fazer uma sequência de jogos, que talvez se for para a Copa do Mundo nem consiga jogar a Copa toda, sendo que ele pode levar jogadores que estão rendendo, jogadores que estão performando em seus clubes. E essa é a visão, na minha visão, essa é a visão que o Ancelotti tem. E por isso eu acredito que ele não vai convocar o Neymar, a não ser que o Neymar dê uma arrancada final nesses últimos jogos, que eu acho muito difícil de acontecer, e acho difícil de mesmo assim convencer o Ancelotti, porque ele está há muito tempo sem conseguir performar. E Copa do Mundo é momento. Se no momento o jogador está jogando bem, cara, não importa a história que ele tem, o cracaço que ele é, se no momento ele não está performando,
é preferível que se leve alguém que no momento está performando. E isso, gente, é muito importante vocês terem de visualização para o negócio de vocês. Que eu sei que eu falo aqui para empresários. Eu, por muito tempo na minha empresa, já mantive funcionários por gratidão. Os caras geraram muito resultado no nosso começo. Depois que a empresa cresceu, e que quando uma empresa cresce, as pessoas precisam crescer dentro delas também para conseguir alçar novos voos, os resultados deixaram de aparecer. Essas pessoas pararam de gerar resultado. Inclusive começaram a ter um impacto negativo no trabalho. E eu mantive por muito tempo, eu tive um líder na minha empresa que ele gerou bastante resultado no começo, e eu mantive ele por muito tempo sem gerar resultado nenhum, só esperando que ele pudesse gerar os resultados que ele gerava anteriormente. E cobrava, e tentava ajustar, reajustar de novo, e muda, e faz, e discursa, e traz emoção, mas nada acontecia. Resumo da ópera, deixei muito dinheiro na mesa, perdi muito dinheiro, porque acabei perdendo clientes que estavam sob a gestão desse funcionário. E depois que eu entendi que, cara, o ciclo dele já tinha fechado, ele não geraria mais resultado, que eu mandei embora, nossa empresa, teve um crescimento absurdo. Então o ponto é, você precisa ser grato pelas coisas que já fizeram por você e tudo mais, pelo teu negócio, porém, você precisa ser prático, e entender, futebol é momento, empresa é momento. Eu preciso que as pessoas gerem resultado, que elas entreguem. Eu não posso ter elas do lado só porque elas já geraram resultado no passado. Eu preciso ter elas do lado se elas continuarem gerando resultado no presente. Trazendo para um contexto de Copa do Mundo, a gente não tem lateral esquerdo. O Roberto Carlos é um cracaço de bola. Eu vou trazer o Roberto Carlos para a Copa do Mundo? Não, porque ele nem joga mais, né? Então aqui é exatamente o mesmo cenário. E eu queria, gente, ancorar isso ao canal do YouTube que o Neymar criou, que já existia, mas que agora ele está alimentando com daily vlog. Na minha opinião, eu vou fazer uma análise aqui para vocês, quero que vocês deixem no comentário, inclusive se inscreve no canal, deixa seu like, mas eu quero que vocês deixem no comentário se vocês concordam comigo ou não, que eu vou fazer uma análise fria aqui, mas na minha visão, esses daily vlogs que o Neymar está fazendo nada mais é do que um pedido desesperado pro Ancelotti de me convoca. Esses daily vlogs que ele está fazendo não é por hobby, eu gosto, eu vou fazer. Entenda o seguinte, o cara que tem um patrimônio bilionário como o Neymar, que utiliza a imagem dele para gerar receita e receita relevante, um cara desse é muito bem assessorado. Nada que ele faz é aleatório só por hobby. A assessoria dele não deixaria ele fazer algo só por hobby. Tudo que ele faz, que envolve mídia, tem um porquê estratégico. Na minha visão, esses daily vlogs que o Neymar anda fazendo, ele tá fazendo para controlar a narrativa, eu vou explicar para vocês. 2, reconstruir a imagem. E 3, preparar o terreno. Como assim? Basicamente, o Neymar, ele sempre sofreu muito com crítica. Ele nunca controlou a narrativa. A narrativa nunca foi dele. A narrativa sempre foi da imprensa, sempre foi dos jornalistas, sempre foi das páginas de fofoca, sempre foi de opinião pública, nunca foi do Neymar. E a imagem que foi fragmentada dele no decorrer dos anos foi uma imagem que muitas vezes foi negativa. Isso acontece porque a narrativa nunca foi dele. Esse canal do YouTube é justamente uma estratégia para que ele possa controlar a própria narrativa. Ele dizendo assim, peraí, eu vou contar a minha história do modo que eu quero contar. Quem não gera conteúdo não consegue controlar a própria narrativa, deixa que os outros controlem. Quem gera conteúdo passa a controlar a própria narrativa. Por quê? Porque quando o Neymar cria o próprio conteúdo, ele faz 3 coisas ao mesmo tempo, que eu até anotei aqui que eu queria dizer exatamente isso para vocês. Ele remove o intermediário, então não tem mais gente que intermedia as informações, é ele que está trazendo. Mas principalmente ele escolhe aquilo que ele quer mostrar. Então, a página de fofoca escolhe o que quer mostrar, o jornalista escolhe o que quer falar. Neste caso, o Neymar ele escolhe o que ele quer mostrar sobre a vida dele. As pessoas falam da vida dele, mas ele mostra o que ele quer mostrar de fato sobre a vida dele. E o terceiro ponto é, ele define o contexto da história. E isso, gente, isso é gigantesco. Por quê? Porque a percepção não é sobre o que aconteceu, é sobre como a história passa a ser contada. Então, hoje, com esse canal do YouTube, ele passa a ser o diretor do próprio filme. Então ele passa a ser o diretor do próprio filme, ele passa a mostrar aquilo que ele quer mostrar.
Então, isso faz com que a gente consiga gerar, com que ele consiga gerar um reposicionamento psicológico, ou seja, uma reconstrução de imagem. Por isso que eu disse brincando que esses daily vlogs é um pedido desesperado dele por convocação. Por quê? Porque a imagem dele tá atrelada à balada, a imagem dele tá atrelada à traição, a imagem dele tá atrelada a não ser um cara que tem responsabilidade para treinamentos. E aí, quando ele passa a trazer esses daily vlogs e ele passa a controlar a narrativa, existe uma virada que é muito grande. Essa virada que eu também anotei aqui, que é uma virada clara. Antes, ele é o menino Ney, ele é o talento desperdiçado, porque ele é o cara que tem muito talento, mas que não tinha responsabilidade para fazer com que esse talento se desenvolvesse em bola de ouro, em Copa do Mundo, como o Messi teve, como o Cristiano Ronaldo teve, como o Mbappé teve. Então, ele sempre foi atrelado a isso. Quem nunca ouviu falar, o Neymar podia ser o melhor jogador do mundo, mas ele não foi porque o cara escolheu balada, escolheu festa, carnaval, né? Então, antes ele era isso. Quando ele controla a narrativa, ele traz os conteúdos dele, ele mostra o que ele quer, agora ele pode mostrar o quê? O Neymar disciplinado. Então, se vocês verem o daily vlog, ele mostra a rotina dele treinando, ele mostra a rotina dele com fisioterapia, ele mostra a rotina dele, ele mostra que ele é um Neymar maduro, que tem filhos, então vocês podem ver que ele tá sempre fazendo questão de mostrar os filhos dele, as filhas dele, a relação dele com as filhas, a família, trazendo bastidores reais. E isso muda completamente a lente, tá? Por quê? Porque cria identificação. Isso cria conexão com o público, porque o público para de ver o personagem e a partir de agora começa a ver o ser humano Neymar. Então, se você assistir os vídeos, você vai ver que ele começa a trazer opiniões, ele começa a trazer coisas da vida dele, abrir coisas da vida dele. O público se sente mais próximo do Neymar, começa a ver a rotina dele. Ele traz opiniões pessoais dele sobre futebol, sobre a vida, sobre as coisas. Então, isso tudo gera conexão e reposiciona a imagem dele. Faz com que ele mostre a narrativa dele. Então, as pessoas que julgavam passam a olhar e falam, peraí, deixa eu ver o ser humano Neymar. Ah, faz sentido, né? Que legal, gosto desse cara, se conecta, né? E isso é ótimo para reposicionamento de imagem, porque quando ele controla a narrativa dele, ele passa a dizer assim, esse sou eu, não acredita no que você tá ouvindo aí. Quando ele não tem isso, ele passa a parecer só uma criança mimada, porque a galera critica ele, ele rebate a crítica. E aí todo mundo fica, pô, o cara bilionário aí, rebatendo crítica, ele tem que estar concentrado em jogar futebol. Quando ele aparece no canal do YouTube dele dizendo que ele fica chateado quando criticam, que ele tem vida normal, que as pessoas têm folga, como ele disse no último vídeo, que as pessoas normais têm folga, por que ele não deveria ter também? As pessoas passam a olhar e falar, cara, faz sentido isso que o cara tá dizendo, e passam a se conectar com ele. Então essa reconstrução de imagem, ela é muito importante, porque ele passa a ser visto como o cara disciplinado, o cara que tem família e tudo mais, né? E o jogo o detalhe importante ele não tá querendo parecer perfeito, ele tá só tentando parecer real, né? E no jogo de hoje, o real é maior do que o perfeito. E é exatamente isso que ele tá trazendo aqui, né? E por que eu brinquei que isso é um pedido desesperado? Esses vídeos são os pedidos desesperados pro Ancelotti convocar ele, porque ele quer mostrar que ele tá se preparando, que ele se preocupa com a preparação, que ele se preocupa com a seleção, que ele quer estar lá, que ele quer fazer acontecer. Porque a mídia diz o contrário disso. A mídia diz que ele não se importa, a mídia diz que ele cancela jogo porque ele tá cansado, porque ele não quer jogar em gramado sintético, ele não quer se esforçar, e ele traz a narrativa e fala assim, ó, essa é a história de verdade, é isso aqui que é a verdade, isso aqui é o que acontece de verdade na minha vida. Então, quando você controla a narrativa, você controla o que as pessoas pensam sobre você na maioria das vezes, e por isso eu disse que isso é uma tentativa desesperada de fazer com que o Ancelotti convoque ele para a Copa do Mundo, até porque ele sabe que essa é a última Copa do Mundo, ele sabe que essa é a última chance dele, e ele tinha na minha visão, ele tinha muita certeza que ele seria convocado. E agora, chegando à Copa, ele percebeu que a chance dele não ser convocado é muito maior. E eu acredito que isso seja frustrante pra ele, porque ele sonha em ser. A galera fala, ele não sonha com isso, ele é bilionário, não tá ligando. Ele sonha. Nem tudo é dinheiro. Ele sonha em ser campeão da Copa do Mundo. Ele sabe que isso seria um baita prestígio pra carreira dele, que ele se importa muito. Isso tiraria dúvidas de que, cara, ele realmente foi um cracaço de bola, né? Daqui 10, 20, 30 anos. E aí, gente, o último ponto é a preparação pós-carreira. O Neymar já tá pensando em legado. Ele fala em todos os vídeos que ele
está acabando o período dele, que ele já vai se aposentar, que ele já vai parar de jogar. Então ele já está preparando o pós-carreira dele. Ah, Lucas, mas o Neymar ele é bilionário, por que ele precisa de audiência? Ele já tem toda a audiência do mundo, ele tem muita audiência, não tem porquê, isso que você está falando é besteira. Gente, entendam o seguinte, tá? A maioria erra nessa leitura. Isso aqui não é sobre agora, isso aqui é sobre 5, 10 anos. Porque o problema do atleta, gente, ele é muito simples, é o seguinte, quando o atleta para de jogar, ele literalmente perde a relevância que ele tem. A relevância que ele tem é o dinheiro. Onde está a relevância, está o dinheiro. O Ronaldinho perdeu a relevância? Não perdeu a relevância, ele é um cara relevante, mas ele perdeu a relevância que ele tinha quando ele jogava. Ele não tem mais a mesma relevância que ele tinha de quando ele jogava. E o Neymar, ele sabe que ele é um cara muito relevante agora, mas ele é muito relevante agora porque ele joga. Quando ele parar de jogar, ele vai perder essa relevância. Ele vai ter muita relevância ainda, mas ele não vai ter tanta relevância quanto ele tem jogando. Então, qual que é a ideia que ele tem por trás, não ele ou a assessoria de conteúdos, por trás de gerar esses conteúdos? O que ele está fazendo com o conteúdo ele está construindo uma audiência própria que não dependa do futebol. Ali, não é só quem assiste futebol que vai assistir ele. Ali é a pessoa que quer ver, a curiosidade da vida do cara. Então, quando ele parar de jogar, as pessoas não vão mais assistir jogos dele, mas tem um canal para assistir sobre ele. Então aqui ele está construindo a audiência dele para as pessoas gostarem dele e não dele jogando futebol. As pessoas têm que gostar dele e não dele jogando futebol, para que quando ele pare, ele continue tendo relevância, né? Ele está mantendo a presença dele diária e ele está desacoplando a relevância dele somente no futebol. Ele está mostrando a relevância dele no mundo, na vida, né? Porque assim, quando ele parar, ele não vai sumir. Ele já vai ter atenção, influência, distribuição. E isso é ativo no mundo de hoje, gente. A atenção é ativo no dia de hoje. E ativo gera dinheiro. Só que o ponto mais importante é o que conecta tudo. É o seguinte, a narrativa aumenta a percepção. A percepção aumenta o posicionamento. E o posicionamento é fonte de monetização. Logo, se ele controla a narrativa, ele molda a percepção, ele define o posicionamento, ou seja, a percepção define o posicionamento dele, e isso determina o quanto ele passa a valer pós-carreira, pós-futebol, né? Porque ele já está pensando em legado. Então, isso justamente é estratégico. Eu até anotei que o Neymar ele não está fazendo vlog, ele está retomando o controle da percepção que o mercado tem sobre ele, para que ele possa garantir relevância, valor e monetização pós-futebol, né? Que por mais que ele tenha todo o dinheiro do mundo, empresas precisam continuar lucrando, empresas precisam ter diversas fontes de receita, e ele quer continuar tendo várias fontes de receita, virou uma empresa, né? A imagem dele é um ativo, a imagem dele é uma empresa, né? Então, na minha visão, na minha análise, o canal do YouTube dele é justamente isso. A estratégia do Daily Vlog, a estratégia por trás é justamente essa. Tentar mostrar ao Neymar que ele controlar a audiência e ver se mesmo assim ele consegue ser convocado, que eu acho difícil. E 2, já preparar o terreno para o futuro e poder controlar a audiência que tem sobre ele. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da análise. Curta esse conteúdo, compartilha com o teu amigo e eu quero que você comente a sua opinião. Pode concordar comigo, pode discordar de mim. Eu não sou o dono da verdade, eu tô aqui pra gente bater papo, pra gente entender, pra eu falar a minha visão e vocês entenderem a minha visão e entender a visão de vocês também que vocês têm em relação a isso. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo e até mais. Valeu!